As pessoas se espantam quando revelo que sou enfermeira especializada em cuidados paliativos. Perguntam como consigo realizar um trabalho tão complicado e triste, dia após dia. É verdade, existem momentos difíceis, às vezes até devastadores, mas também belíssimos. Momentos fascinantes que nos fazem refletir sobre o significado de tudo. Momentos de muito amor e sabedoria profunda, que surgem somente com a proximidade do fim. Portanto, embora muitos talvez não entendam, me considero abençoada por ter escolhido essa profissão. Os cuidados paliativos destinam-se a pessoas afetadas por uma doença que ameaça a continuidade da vida e que se beneficiarão de assistência multidisciplinar para controle da dor e de outros sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Minha função é orientar o paciente e seus entes queridos durante todo o processo e mantê-lo o mais confortável possível. Graças a esse convívio, acabo conhecendo melhor o paciente, suas histórias, sua família e até seus animais de estimação. As histórias que conto neste audiolivro narram momentos inexplicáveis, impactantes e comoventes que antecederam a passagem para o lado de lá. E realmente acredito que exista algo após a vida. Escolhi contá-las porque há muitas concepções equivocadas sobre a morte e o processo de morrer. Entendo que seja assim e certamente não trago todas as respostas, embora já tenha testemunhado a morte muitas vezes e saiba mais ou menos o que ela significa. Não se costuma falar muito sobre a morte ou sobre cuidados paliativos, mas sei que o assunto desperta interesse porque sempre me fazem muitas perguntas. Há quem tenha um motivo específico para se interessar pelo tema. Geralmente pessoas que têm ou tiveram um ente querido nessa situação, ou que sabem que estão no fim da vida. Uma das coisas que mais me perguntam é como me especializei nessa área. É compreensível que se espantem, ainda mais considerando minha idade. Completei 30 anos enquanto escrevia esta obra, mas tinha apenas 24 quando comecei na área e era muito mais jovem que todos os meus colegas. Ainda sou. E minha trajetória profissional certamente não foi linear. Meu sonho de infância era ser escritora. A carreira de enfermagem nem passava pela minha cabeça quando comecei minha primeira faculdade. Hoje, porém, quando olho para trás, vejo que certos acontecimentos me prepararam para essa escolha. A morte pode ser um tabu ou um assunto assustador para muita gente, mas não na minha família. Meus avós maternos eram embalsamadores e agentes funerários, e minha mãe cresceu em funerárias e necrotérios. Se você assistiu O Meu Primeiro Amor, sabe do que estou falando. Minha mãe costumava fazer o dever de casa enquanto corpos eram embalsamados no cômodo ao lado. Para nós, a morte literalmente fazia parte da vida e, portanto, muitas vezes era tema de conversas durante o jantar. Cresci considerando a morte um processo natural, algo normal, nada assustador ou misterioso. Além disso, aprendi desde cedo o que esperar após a morte. Estudei numa escola episcopal em Baton Rouge, Louisiana, até os 10 anos. Depois, nos mudamos para Destin, Flórida, onde continuamos frequentando uma igreja episcopal. Minha turma passava todas as manhãs de quarta-feira na grande catedral do campus e tudo o que aprendíamos girava em torno da Bíblia. Mesmo nas aulas de música, nosso repertório tinha apenas louvores. Minha vida familiar também gravitava em torno da religião. Íamos à igreja todo domingo de manhã e participávamos regularmente de todos os eventos. Eu acreditava em tudo que me diziam. Acreditava no céu, no inferno, nos 10 mandamentos. Não questionava nada, apenas aceitava o ensinamento. Até que, aos 15 anos, o mundo que eu conhecia acabou. Era uma típica noite de sexta no ensino médio. Eu estava na arquibancada assistindo a um jogo de futebol americano, com o rosto sardento, coberto de tinta, segurando a mão da minha melhor amiga, Hannah. Acompanhávamos aos berros o canto da torcida. Observei a bola voar e cair nas mãos do meu amigo Taylor, o que nos fez vibrar ainda mais alto. E então, num piscar de olhos, 2 jogadores do time adversário atingiram Taylor e o jogaram no gramado.
Notei que ele teve dificuldade para se levantar. Uma vez de pé, porém, Taylor pareceu refeito e correu para a linha lateral. Acho que ele não está bem, disse Hannah, apertando minha mão com mais força. Que nada, ele está ótimo, falei. Instantes depois, uma ambulância se aproximou e observei, confusa, meu amigo ser tirado do campo. Hadley, tem alguma coisa errada, insistiu Hannah. Ele deve ter fraturado um osso ou algo assim. Depois a gente escreve algo bem engraçado no gesso dele. Hannah assentiu e voltamos a prestar atenção no jogo. Mais tarde naquela noite, fomos dormir na casa dela. Ficamos acordadas até tarde, rindo, pintando as unhas e passando creme no rosto. Em determinado momento, a mãe de Hannah apareceu na porta e disse com firmeza: Chega, hora de dormir. Reviramos os olhos, mas obedecemos. No dia seguinte, ainda grogues de sono pela noite mal dormida, acordamos e nos vestimos para encontrar o pessoal da escola no estacionamento da igreja. Quando chegamos, percebi que todos estavam chorando. Parei e olhei para meus amigos, perplexa. Ele morreu, disse minha amiga Ashley, olhando para mim e para Hannah em meio às lágrimas. Quem morreu? Perguntei ainda confusa. Imaginei que devia ser o avô de alguém. Taylor Hogan, respondeu ela, quase engasgando. Claro que ele não morreu, zombei. Ele está bem. Estava jogando ontem mesmo, até mandei mensagem para ele. Dei meia volta e me afastei do grupo, ligando para Taylor para provar a todos que era apenas um boato idiota. O telefone chamou várias vezes, até finalmente cair na caixa postal. Então liguei para o melhor amigo de Taylor, Chase, esperando que ele esclarecesse as coisas. Assim que Chase atendeu, eu disse: O pessoal aqui está dizendo que Taylor morreu. Que história é essa? Eu sei que ele não morreu coisa nenhuma. Chase respondeu como se estivesse entorpecido. Ele morreu. Ontem à noite. Mais tarde, eu ficaria sabendo que aquele choque durante o jogo havia rompido o fígado de Taylor. Embora aparentasse estar bem ao se levantar e caminhar até a lateral do campo, ele não estava nada bem. Eu não entendia por que não tinham conseguido salvar a vida dele na cirurgia de emergência a qual fora submetido. Não era exatamente isso que a medicina deveria fazer? Salvar a vida das pessoas? Principalmente de pessoas jovens, fortes e saudáveis como Taylor? A ficha demorou a cair. Claro, eu sabia que esse tipo de coisa acontecia, mas acontecia com outras pessoas, não com meus amigos. Parecia um pesadelo incompreensível e chocante cada vez que eu constatava que Taylor não estava mais ali. Não andava mais comigo nos corredores da escola, não frequentava mais as noites de cinema com os amigos, não me mandava mais mensagens. Os pais de Taylor criaram uma organização sem fins lucrativos em seu nome, a Taylor Hogan Foundation, que deu início à campanha #PledgeToProtect e fornece protetores corporais a jogadores de futebol americano para evitar lesões abdominais. Se quiser saber mais, visite taylorhaugen.org. Passado o choque inicial, alguma coisa em mim mudou após a morte de Taylor. Eu entendia a morte, é claro, mas como algo que acontecia mais tarde na vida, não tão cedo, e não daquela maneira. No ano seguinte, passei a ter raiva de todo mundo, dos meus amigos que seguiram em frente como se nada tivesse acontecido, dos jogadores que atingiram Taylor e, principalmente, das pregações da igreja sobre um Deus amoroso. Eu sabia que muitas pessoas recorriam à fé em momentos de perda, mas eu simplesmente não conseguia. Passei a questionar tudo. A forte crença que havia moldado minha infância já não existia mais. Minha fé fora profundamente abalada. Eu queria respostas e passei a perguntar a qualquer um como era possível que Deus permitisse a existência de pedófilos e assassinos na Terra, enquanto meu amigo, de bom coração, morria antes de poder realizar seus sonhos. Na igreja, as pessoas tentaram me consolar, afirmando que Taylor estava num lugar melhor. Eu zombava das respostas, e minha mãe beliscava meu braço, me obrigando a ser educada. Após a conclusão do ensino médio, eu me mudei para Tallahassee, a 3 horas de distância, para estudar na Universidade Estadual da Flórida.
Lá entrei para uma irmandade e entendi por que a instituição tinha fama de festeira. Após a morte de Taylor, continuei frequentando a igreja por um tempo, apesar de ter perdido a fé. Mas, durante a faculdade, não pisei num templo sequer uma única vez. Depois de ter crescido num ambiente rígido e religioso, de uma hora para outra eu tinha me libertado. Já não havia regras e eu podia fazer o que bem entendesse. Saía para beber quase toda noite, tentando achar algum propósito na vida. Deixar de ser certinha para viver do jeito que eu quisesse não foi uma transição fácil. Eu me sentia culpada e fingia que estava tudo bem sempre que falava com minha família ao telefone. Na época, comecei a sair com um colega da faculdade. Éramos jovens e imprudentes, e engravidei aos 19 anos, pouco antes do terceiro semestre. Assim que vi o resultado positivo no teste de gravidez, todos os meus planos de vida foram por água abaixo. Minha mãe apoiou minha decisão de ter o bebê, mas além dela e da minha amiga Hannah, que havia ficado em Destin para cursar faculdade ali mesmo, não havia mais ninguém ao meu lado, e fiquei com medo. Enquanto minhas amigas seguiram em frente e cursaram o segundo ano da faculdade, eu continuei na minha casa de infância, tentando descobrir como sustentaria a mim mesma e ao meu bebê que estava a caminho. Meu mundo encolheu. Mesmo agora, aos 30 anos, aparento ter menos idade. Imagine os olhares que recebi quando engravidei aos 19. Era mais fácil simplesmente ficar trancada em casa. Pessoas que não se importavam de verdade comigo viviam opinando sobre minha vida, mas suas opiniões em nada serviam para aliviar meu medo e minha ansiedade.